TJ Entrevista está de volta com o Silvio Luiz, estava me contando as histórias de vida dele. Silvio, em algum desses momentos em que o jogo estava chato, e que você se soltou e cometeu alguma indelicadeza, você chegou a criar algum problema com algum atleta, algum técnico? Teve alguma briga mais séria, assim? A briga não teve, mas às vezes quando você é sincero demais, você pode até criar algum problema. Por exemplo, eu me lembro que esse jogador aí que hoje é comentarista, aliás, o que tem de comentarista e jogador tirando emprego de tanto jornalista é uma festa. O Edmundo, São Paulo vivia um momento de muita briga no campo, sabe? E não tinha um jogo São Paulo e Palmeiras onde a federação soltou pombos brancos como a paz do esporte. E exatamente nesse mesmo ele faz uma cafajestada muito a seu tipo e sai correndo atrás do Edilson, dá um pontapé. Eu sei que eu comecei e durante a transmissão eu chamava de cafajeste. Cafajeste. E ele tentou, porque nunca veio o processo contra mim, nem a solicitação de prestar depoimento sobre aquilo que ele achou desagradável ter chamado de cafajeste. Se tudo aquilo que ele fez não era uma cafajestada, o que era então? E depois, pela história dele, ele teve problema no Equador. Enfim, eu não vou nem falar de um momento desagradável, só que o processo não veio até hoje. A única pessoa que, na realidade, nesses 60 anos de profissão, eu tive algum problema. E qual foi o momento mais feliz, talvez o jogo mais importante, mais emocionante? Olha, por incrível que pareça, em 1977, quando o Corinthians ganhou o campeonato da Ponte Preta, a torcida ficou esperando por aqueles 22 anos, uma torcida que até hoje, vocês podem ver, o que é a torcida do Corinthians é um fenômeno social. A torcida do Corinthians não tem explicação, ninguém explica o que é este amor, às vezes até exacerbado pelo time. Então, ela ficou 22 anos perseguindo um título, seguindo o time, empurrando o time, e naquela noite de 1977 conquistou o título pela Ponte Preta. A mesma coisa eles fizeram agora, recentemente, com a Libertadores da América. Então a gente tem que levar em consideração, e eu era muito amigo do técnico do Corinthians, Oswaldo Brandão, aquele gol do Basílio foi talvez, não que eu seja corintiano, foi para mim um prêmio àquela torcida, não a mim, e ao meu amigo Oswaldo Brandão, que sofreu tanto para conquistar aquele título. Você acha que um narrador, um locutor esportivo, ele precisa ser isento? A paixão pelo time, vocês que trabalham com esporte, com certeza vocês têm um time do coração, né? Será que o locutor precisa se manter tão isento assim? Ou ele pode puxar uma sardinha? Não, você sabe que esse tipo no Rio, por exemplo, no Rio de Janeiro, a crônica esportiva carioca, todos eles têm, não é liberdade, eles têm a maneira, aquele jeitão carioca, tá? Eles chegam e falam o time que torce. Aqui em São Paulo, se você for fazer isso aí, o negócio é muito mais rígido, muito mais sério. Então, talvez, quando você queira até elogiar o seu time, o torcedor vai dizer, tá vendo? É porque ele torce para esse time que ele está falando isso. Então, eu acho que você sendo isento e você não mostrando qual é o seu time para o qual você torce, é muito mais interessante. Você fica muito mais à vontade aqui em São Paulo. No Rio vira folclore. O fulano é botafoguense, o outro é vascaíno, o outro é Flamengo. Aliás, no Rio quase todo mundo é Flamengo da crônica, entendeu? Ou é Flamengo, ou é Botafogo, o outro é vascaíno, o outro é Fluminense. Então, eu acho que você, pela maneira de se portar do povo, né, que você tem que, no meu caso, eu acho que tem que ter um certo recato aqui em São Paulo. Eu acho. É assim que eu procedo. Embora todo mundo fale, ele é São Pauleiro, não sei o quê, mas eu não estou nem com isso aí. Eu torço para os meus amigos. Torço para o Muricy, torço para o Felipão, alguns amigos, na realidade, com os quais eu tenho o prazer de conviver, de sair, comer uma pizza, tomar um vinho. Silvio,
Estamos aí às vésperas de uma Copa do Mundo no Brasil e acabamos de ganhar a prata olímpica. Todo mundo esperava e torcia muito pelo ouro, não deu. Queria que você fizesse uma análise dessa seleção que nós temos hoje, do trabalho do Mano, e se você acredita que a gente consegue ser campeão aqui no Brasil da Copa do Mundo. Você falou todo mundo torcer pelo ouro. Eu não torci pelo ouro. Eu não torci pelo ouro porque se nós tivéssemos conquistado o ouro, o problema político que aconteceria depois dessa conquista, por ser um título inédito, seria muito mais prejudicial ao futebol do que propriamente a conquista em si. Iriam, politicamente, o pessoal da CBF, usufruir desse título de maneira que vocês não possam nem imaginar. Então foi muito bom nós não termos ganho esse ouro. Eu, com todo o coração, eu torci contra. Realmente torci contra para não ganhar o ouro. A prata tudo bem, estamos cansados de ganhar prata, tudo bem. Porque tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? Não é isso, a política, o futebol virou um grande balcão de negócio e o Ricardo que estava lá hoje não está mais, deixou um outro que é politicamente, estrategicamente, muito mais inteligente do que ele, politicamente, porque ele foi político. Ele foi político e sabe como conduzir. Se você anotar as atitudes dele depois que foram assumidas, que foi assumida por ele a presidência, foram atitudes totalmente políticas. Ele sai, bota a camisa da seleção, acompanha a seleção, ele dá entrevista, ele vai no treino, ele promete isso, ele promete aquilo. Ele faz um jogo político. Embora boa parte das confederações brasileiras esteja contra esse comando paulista na CBF. Porque ele, o Marinho, em indo para lá, puxou para perto dele o presidente da Federação Paulista, que é na realidade aquele que o orienta mais ou menos, porque o Marinho ficou afastado do esporte uma opção de tempo. Ele sempre aparecia nos momentos de entrega de prêmio, entrega de medalha, entendeu? Então, o Marco Polo é mais ou menos o orientador espiritual dele. E se o ouro viesse, vocês não têm imaginado o que poderia acontecer. Segundo, o marketing do futebol é muito maior, muito mais forte, muito mais potente do que o marketing de qualquer outro esporte, do vôlei, da natação. E o marketing do futebol e a medalha dourada do futebol iria botar por terra todas as outras conquistas que nós fizemos em Londres. É o meu modo de ver. Sim. Pode ser que eu esteja errado, porque eu não sou dono da verdade. A gente tem 2 anos aí para se preparar para essa Copa. Agora, o que estão roubando nesses 2 anos é uma festa. De trabalho com o time, com o jogador, com o técnico, o que você acha que precisa ser feito? Olha, eu vou contar para você, eu não acredito e não gosto do que o Mano faz na seleção. Sinceramente, eu não gosto, acho que ele é um técnico ultrapassado. Eu acho que nós poderíamos colocar alguém que já tem um pouco mais de experiência com relação à Copa do Mundo, tipo Felipão, tipo Muricy, e aí vai. Agora, para provar isso que eu estou dizendo, quanto tempo ele preparou essa seleção olímpica? Demorou 2 meses para preparar uma seleção olímpica, quando ele tinha oportunidade em outros amistosos que a seleção fez, ter preparado e convocado muito mais aqueles jogadores que poderiam fazer parte dos Jogos Olímpicos. E demorou, então ele foi tentar montar um time em 1 mês. E deu no que deu. Nós não temos a obrigação nenhuma de disputar a eliminatória, mas temos a obrigação de uma Copa antes. O ano que vem, agora tem a Copa das Confederações. É através da Copa das Confederações que nós vamos ver o que ele vai fazer. Por mim, eu já tinha tirado ele de lá há muito tempo. Fica aí então o recado do Silvio Luiz. Não é recado, eu falo, às vezes eu me preocupo de ter falado as coisas com o coração. As pessoas, entendeu? Eu sou muito sincero no que eu falo. Eu acho que o Mano já deve ter saído de lá há muito tempo. Você acha que material humano, atletas talentosos a gente tem? Tem.
tem de sobra. É só saber encaixar e selecionar. Você já viu o time do Brasil tomar gol de Honduras? Não dá. A defesa da seleção brasileira é o falado lixo. Silvio, só para a gente encerrar, você é morador de Alphaville há quanto tempo? Eu estou morando aqui há 5 anos. E tem um Twitter, se você quiser me encher o saco no Twitter, é @SilvioLuiz. Ok? Pode falar lá, eu respondo. E você vai se juntar a mais de 400 mil seguidores. Me dará muito prazer. Se você quiser me visitar no Facebook, também terei imenso prazer em recebê-lo. E se você quiser visitar o meu site, www.silvioluiz.com.br, estou às ordens. É isso aí, Silvio Luiz. Com Z. Silvio Luiz com Z. Luiz com Z. Sim, morador de Alphaville, um orgulho aqui da nossa região. Eu já falei para ele quando eu não estava gravando, eu sou fã. Eu tive Obrigado. que me controlar aqui para fazer uma entrevista um pouco mais séria. Legal. Mas obrigado aqui pelo seu tempo, parabéns por tudo que você já realizou. Obrigado. E sucesso. Dá um beijo na Cris aí, no Guilherme, no pessoal todo da TV Alphaville. Um beijo grande, obrigado. O TJ Entrevista fica por aqui, uma boa noite e a gente se vê na segunda-feira.